Olá, galera! Aqui quem fala é Júnior Dendem, JR Dendem. Meu nome é Eurides Júnior, sou produtor, arranjador, proprietário de estúdio também. Toco violão, cavaquinho, banjo e arranho um pouquinho de viola também, né? Ninguém é de ferro. É isso aí. Queria mostrar aqui para vocês hoje, principalmente para a galera que está chegando agora e quer navegar nesse mundo, né, de produção musical, é, alguns tópicos, né? Alguns caminhos, né? Como forma de incentivo e também de aprendizagem, né? Queria mostrar alguns caminhos, quais são os mecanismos, né? O que é usado desde o início de uma produção até a conclusão, até o streaming, né? Que hoje são as plataformas digitais, enfim, vamos trilhar por esse caminho aí, vai ser um prazer imenso poder dividir essa experiência com vocês que estão aí do outro lado, tá bom? Espero atingir a expectativa, né, de vocês e podemos começar aqui abordando o primeiro tópico que seria a escolha do repertório, né? O repertório é uma coisa muito importante, assim, talvez para mim 40, 50% já ali da produção, porque a música é ela quem vai dar a cara, né, pro artista, né? Se é uma música dolente, é uma música alegre, uma música, enfim, de reflexão, uma música de cunho político, enfim. É, ela que vai dar a personalidade para o trabalho, né? O repertório, a música, a escolha da música, né? É como se fosse a assinatura, né? A assinatura de quem vai gravar e imprimir a sua voz, o seu instrumental ali, né? Porque nem sempre, não necessariamente a música tem que ser cantada, né? Ela pode ser uma música instrumental, né? Assim como também tem algumas coisas que eu posso estar mostrando para vocês também de instrumental, que já pude participar, né? E por falar nisso, vou até pegar uma deixazinha aqui, que eu tive uma grande experiência de morar 2 anos na Suíça, isso em meados ali de 2002 a 2004, finalzinho de 2004. E lá eu pude trilhar uma trajetória muito bacana, de grandes palcos, né? E viver essa experiência também, como produção musical, porque a música, né, pelo fato dela ser universal, ela trilha por todos esses caminhos, né? Então eu pude provar essa parte também instrumental, né? Não só da parte de produção musical cantada, mas também instrumental, atuando como produtor, violonista de violão de 7 cordas e cavaquinista, né? Mas vamos lá. Repertório. Então, é o primeiro passo, a escolha, né? Tudo parte de um consenso entre o artista, né? Que tem o seu gosto pessoal, né? E a gente, do lado de cá, como produtor, a gente sempre tenta fazer aquele meio termo, né, entre a vontade do artista, né, e a necessidade do mercado. Um desafio é um tanto grande, assim, porque é, entre uma vontade e outra existe uma necessidade, né, que é a necessidade do mercado. O artista ele pensa em gravar aquela música porque aquilo tocou ele de uma certa forma e tal, né? O mercado tá pedindo uma outra coisa. Agora, como que o produtor imprime agora a sua assinatura ali para satisfazer essas duas vontades, né? Então nós vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui. Bom, tendo feito a escolha da música, né? É, agora vamos trabalhar de que forma, né? É como se fosse uma roupa, né? De que forma essa música vai servir para essa pessoa, né? De que forma? Porque uma coisa é querer, outra coisa é tipo assim,
poxa, cabe, serve, né? Eu visto esse tamanho de camisa, mas se eu pegar uma menor do que essa, não vai ficar legal. Então, eu gostaria, mas a que fica apropriada para mim é essa. Então, é mais ou menos assim, né? Fazendo um exemplo, dando um exemplo, né? Da coisa. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente trabalha dentro da tessitura, que é a extensão vocal, né? De quem vai cantar, normalmente. É a primeira coisa que a gente vê, né? A extensão vocal, para poder, em cima da extensão vocal, acertar a tonalidade, né? Que fique confortável para a pessoa, né? E a gente tendo a tonalidade, você já tem um ponto de partida ali para trabalhar. Se o tom da música é Ré maior, então você já sabe que o seu arranjo vai trilhar por esse caminho, ok? Aí entra todo um conhecimento, quando se fala de produção musical, de você ter um conhecimento geral, né? De harmonia, de percussão, de andamento, enfim, né? Para você colocar, fazer o encaixe de todas essas informações, né? E também é importante você ter um conhecimento, hoje, né? Hoje eu considero como uma necessidade também, você ter um conhecimento mínimo aí de um software, né, de gravação, um bom editor de partituras também, pra você ter uma partitura limpa ali, né, uma coisa que seja bem explicada para quem vai executar, o domínio de um software de gravação para você poder, de repente, editar. Eu vou estar mostrando para vocês, né, uma produção que eu fiz de um pessoal lá de São Paulo, né, o Pagode do Áurea. Pagode do Áurea. Tá aqui, ó. Eu trabalho com o Logic. Eu trabalho com o Logic Pro, né? É um software que eu me adapto bem, eu já trabalho há mais de 20 anos com ele. E aqui temos uma produção musical. Aqui todas as pistas gravadas, né? Aqui toda a parte de edição, olha aí que beleza. Gente, o negócio não é brincadeira não, ó. Por isso que eu falo sobre o domínio, né? Porque é uma coisa que te ajuda muito na caminhada, né? Você pode estar resolvendo muita coisa por aqui, ó, sabe, por esses caminhos, para concluir a sua produção. Você adianta mais de meia caminhada aí, né? Eu vou soltar um pouquinho aqui dessa música. Mas antes de eu soltar essa música, eu queria também falar de uma coisa muito importante. Para eu poder gravar essa música, a gente falou lá de repertório e tal, a escolha da música e tal, a gente precisa ter autorização, né? Porque, você imagina, a pessoa compõe, ela põe essa música numa editora, né? Normalmente uma editora, e aí você precisa da autorização. Algumas autorizações são diretas, né? É, é feito também alguma espécie de contrato, né? De gaveta, alguma coisa assim, mas o caminho mais usual mesmo é essa música estar editada, e a gente tem que entrar em contato com essa editora e ver o que é preciso. Primeiro, se o autor, compositor, vai liberar essa música. Após a liberação, o que tem que ser acertado financeiramente, né? Normalmente tem que se acertar um valor, né? Para a editora, e a editora repassa para o compositor. Então é o primeiro passo, porque você imagina se fizer o contrário disso, né? Você vai e faz toda a produção. Você escolhe a música, faz o arranjo, aluga estúdio, chama os músicos para gravar, mixa, masteriza, e aí você não consegue subir para o streaming, né? Porque você não tem autorização. Você não pode trabalhar essa música porque ela ainda não é sua, porque você não pediu autorização, você não tem o aval para trabalhar essa música. Então, esse é um caminho, é um tópico muito importante, tá, gente? É um primeiro passo, assim, muito importante, tá? É a liberação. Após a escolha, né? Obviamente, você escolheu a música tal. De quem que é? Fulano de tal.
peraí, então vamos fazer uma pesquisa. Como é que a gente entra em contato? Aí você descobre e tal, onde está editada a música, vai lá e faz todo o acerto. Mediante isso, aí começa-se a produção musical. Bom, voltando ao software de gravação, eu vou mostrar aqui uma produção dessa rapaziada, o Pagode do Áurea. E essa música é do Gracia do Salgueiro. Ele é um compositor renomado do Rio de Janeiro, teve músicas gravadas por Bert Carvalho e tantos outros, né? Subi, depois desci, mais de 1.800 colinas, é dele também, Gracia do Salgueiro. Então, foi pedida a autorização e aí a gente fez a produção e ela ficou mais ou menos assim. Vou dar uma préviazinha para vocês aqui de como ficou, tá bom? Vou dar um play. Espero que vocês curtam. Abre a janela da favela, você vai ver a beleza que tem por dentro dela. Abre a janela da favela, você vai ver a beleza que tem por dentro dela. Isso, vamos até aqui. Bom, música Janela da Favela, de Gracia do Salgueiro, gravada pelo Pagode do Áurea, produção J.R. Dendem, sou eu. Então, vamos lá. Do que eu falei anteriormente, é assim, o que eu fiz para concluir essa produção? Primeiro, eu descobri a tonalidade, né, na voz do cantor, dentro do conforto e tudo. E aí você vê a necessidade do mercado. Você não pode hoje ter uma introdução muito extensa, né? Uma coisa que demore muito tempo. Antigamente, você pode ver que as músicas tinham todo um enredo ali, né? Toda uma construção um pouco mais demorada, de uma introdução, tudo. Mas hoje, devido a uma necessidade do mercado mesmo, principalmente para as rádios, FM, né? As FMs. Se você tem uma introdução muito extensa, se você tem uma demora para concluir a entrega da música, né, na voz de quem estiver interpretando, a chance de a sua música não ser executada, infelizmente, pode ser grande de ela não conseguir, porque tempo é dinheiro, né, gente? E a gente sabe que todo tipo de mídia, seja ela rádio, TV, a cada minuto, cada segundo ali é contabilizado ali e custa muito. Então, não que isso impeça também de repente, se tiver na história da música, no enredo da música, né, todo desfecho, de você fazer uma introdução um pouco mais prolongada, se fizer parte do contexto, ok também. Mas fica uma dica aí, né, de que a introdução tem que ser o mais breve possível, né? Não como regra, frisando para vocês, tá bom, gente? Mas é uma forma de pensar para que a gente consiga sair do outro lado. Então, voltando nessa música do Gracia do Salgueiro, eu fiz uma introdução de violão 7 cordas. Por quê? Porque no Pagode do Áurea é um samba de comunidade onde é um samba de roda, né? Normalmente eles têm todo o instrumental ali do samba, eles não usam bateria, não usam teclado, mas usa, de repente, uma flauta, tem um violão de 7 cordas, né, na roda de samba. Eles usam muita palma da mão, muito coral. Então, mesmo tendo feito esse trabalho em estúdio, eu passei essa verdade do trabalho deles para o estúdio e imprimir na produção musical aquilo que de fato eles são. Isso é muito importante, gente. Porque apesar de eu estar produzindo e assinando como produtor, o trabalho é deles. Então eu tenho que imprimir aquilo que é a verdade deles, né? A sonoridade, né? Que para quem vai ouvir assim, falar, nossa, caramba, eu conheço esse trabalho, é o Pagode do Áurea. É isso, são eles. Então, promessa é dívida. Vou mostrar para vocês então como é que ficou essa produção. Bom, eu falei de uma breve introdução, né, dando entrega para voz. Eu falei que é um trabalho que é de comunidade, ele tem pergunta e resposta ali de coral e tal, tem todo esse envolvimento. Vamos ver como é que ficou na prática esse negócio?
janela da favela, você vai ver a beleza que tem por dentro dela. Coral. Abre a janela da favela, você vai ver a beleza que tem por dentro dela. Não quero dizer que lá não existe tristeza. Não quero dizer que lá não existe pobreza. Porque favela sem miséria não é favela. Porque favela sem miséria não é favela. Cresceu, cresceu. Abre a janela da favela. Você vai ver a beleza que tem. É isso, gente. Olha aí que beleza. Então, um trabalho que foi concluído dessa forma, deu muito certo, a satisfação do cliente é total, agradeço pela oportunidade aí dos meus amigos aí do Pagode do Áurea, e estou tomando a liberdade de mostrar também um pouco desse trabalho, para exemplificar, porque um trabalho quando é feito com excelência, ele fica, né? Ele fica, então tá aí para ser mostrado mesmo, tá bom? Vamos divulgar, vamos pôr para frente aquilo que é bom. Falando um pouco mais sobre software, né? Eu tinha mostrado uma parte aqui para vocês de edição e tal, toda uma automação, né? Que a gente chama de automação. Se vocês verem aqui que tem toda essa parte amarelada, né? São automações que quando eu coloco aqui nessa outra tela, você vê que os faders, né? Vão estar se movimentando sozinho ali, ó, conforme eu coloco para tocar. Tudo em cima da ideia das dinâmicas que eu queria, né? Sobre estar mais baixo ali, ou de repente pintar um pouco mais uma ideia. Isso é importante também para dar clareza, né? Na sua produção musical. Então, tá aí mais uma dica, porque, né? Do domínio de um software de gravação para você criar as suas nuances, né? Olha aí como é que fica. Olha lá. Olha o fader. Olha o fader se movimentando, olha só. Olha os botões se mexendo, olha lá, olha lá. E a gente se diverte, olha lá. Olha isso. Olha lá. É isso, gente. Né? Bom, uma outra dica importante também é se você tem um conhecimento musical bacana, se você conhece bem de uma cifra, de editar uma partitura, um bom editor de partitura também ajuda bastante, viu? Porque é muito usado hoje, né? Antigamente a gente escrevia a partitura na mão ali e tal, tudo bem, tem muito valor, é claro, óbvio. Mas a gente tem que acompanhar as tendências do mercado. Então, um bom editor também de partitura, tem vários aí no mercado hoje, né? Eu não vou citar o nome aqui, mas cada um usa, né, aquele que gosta. Ajuda bastante para você ter uma clareza no final de uma partitura, na entrega para o músico, para ele poder executar, né, com clareza, com facilidade, né, aquilo que está sendo pedido ali, né, numa partitura, né? Então, são esses passos, né, que são muito importantes. Lembrando também, gente, que assim, eu estou exemplificando para vocês aqui onde é a minha maior atuação, né, dentro da música, que é o samba, o pagode. Mas você pode também estar dentro do seu nicho, né, de público, de trabalho, tá produzindo, seja funk, seja o sertanejo, enfim. A música brasileira é tão extensa, né? E a música mundial, enfim, porque a arte ela é ilimitada. Então, assim, cada um atuando dentro da sua área, porém tendo um domínio, né, sobre o que vai ser feito, né? Por isso que é importante. Se for um funk, por exemplo, você tem que ter toda uma base também para saber como atuar, para alinhar esse trabalho. Tudo parte de um alinhamento, né? Do começo, meio e fim, né? Enfim, na verdade ela vem desde a pré-produção que eu falei lá atrás, né? Que é a escolha da música, a liberação do autor, compositor,
enfim, toda essa triagem, né, para que você não tenha uma barreira lá na frente, né? Então, é sempre bom reforçar isso, porque se você não trilhar por esse caminho, lá na frente você vai ter problema, porque você não consegue subir, sabe, para YouTube, Spotify, Deezer, enfim, streaming, né, no geral, se você não tiver essas autorizações, essas liberações, tá bom? E quando eu falo do domínio, voltando para minha área um pouco, né, é isso. Eu tenho conhecimentos gerais de harmonia, né? Então, para você fazer um arranjo de uma música como essa, por exemplo, é uma música em Ré menor. Se eu não conheço uma escala musical, se eu não tenho um domínio dos acordes, né, de uma boa cifra de uma partitura, fica mais complicada a caminhada. Então, né? Então é necessário, é preciso ter esse conhecimento, sabe? É, é importante a gente ter essa base, né? Essa base, porque ela que vai te dar todo o caminho, né? Essa música, por exemplo, é uma música gravada em Ré menor. Se eu não conheço uma escala em Ré menor, se eu não sei qual caminho percorrer, eu não crio uma introdução, sabe? Você não consegue criar um acorde que acompanhe a música, né? Então é importante, sabe? Hoje a gente tem bastante informação aí, né, na internet, né? Mas precisa tomar cuidado também com as fontes, né? Tem muitas fontes que não são confiáveis, outras já são um pouco mais, mas nada como um bom profissional, né? Então procurem é, bons professores, boas escolas de músicas, né? E hoje não tem muita desculpa não, gente, porque temos possibilidades sim de poder expandir o conhecimento, né? E aprimorar, né, as nossas produções musicais através daquilo tudo que vai ser um apanhado do que a gente aprendeu ao longo dos tempos aí. É claro que existe o meio acadêmico, né, e existe a vivência também, né? O palco, né? Toda essa liberdade de expressão, né? Do ao vivo, né? É muito importante. E o que me deu muita base, eu posso colocar como exemplo para vocês, foi ter oportunidade de ter acompanhado tantos artistas, né? Artistas aí de renome, né? Ou seja, do samba, né? Almir Neto, Neguinho da Beija-Flor, Dudu Nobre, enfim, tantos outros mais, Jorge Aragão, e, e nem sempre a gente tinha ali um repertório mastigado, sempre tinha aquela coisa que, ó, dá um tom aqui, e aí você tendo que desenrolar pelo conhecimento. Por isso que eu falo que é importante você ter essa base, né? Essa base de conhecimento mesmo ali bem firme, porque você pode ser pego de surpresa ali em qualquer momento numa situação atípica, né? E você tem que buscar caminhos. É isso. Ou seja, dentro do estúdio, uma produção musical, às vezes você precisa de uma coisa muito dinâmica, né? Muito rápida. Eu já precisei fazer, por exemplo, jingles, assim, né? Coisa assim, muito pra ontem, sabe? Assim, poxa, eu preciso gravar um violão aqui para daqui meia hora, né? Hoje também é interessante essa coisa do home studio, né? Funciona bem, né? Quando você sabe mexer, quando você tem um domínio, porque às vezes você precisa mandar alguma coisa muito rápida, né? Assim, pô, manda um violão aqui para mim e tal, tô aqui no Rio de Janeiro, tal. Você vai lá, desenrola, manda, né? E no fim dá tudo certo. Isso também faz parte da produção musical, gente. Faz parte de uma ideia mais atual, né? É claro que nada se compara aos estúdios profissionais, à mão de obra profissional, né? Isso é insubstituível, tá, gente? Assim como eu falei de bons professores também, de trilhar por esse caminho, mas também é uma tendência, né? Se você pode e consegue se virar bem, tendo um home studio, tendo uma qualidade fiel ao som proposto,
você pode também estar atuando, né? E conseguindo sair do outro lado também através do seu desenrolar. É isso. E na junção das coisas, você tem a produção musical, ou seja, por sua parte ou por parte também de terceiros, que muitas vezes você pode ser convidado também, né? Às vezes você tem um produtor artístico, né? Que cuida de toda a parte do artista, desde a logística, a vestimenta, enfim, toda a parte, né? E o produtor musical que cuida de toda essa parte da música em si, né? Enfim, o repertório, seja ele do ao vivo quanto uma gravação em estúdio, né? Enfim, a gente tá mesclando um pouco a ideia do ao vivo e o estúdio, porque elas são de sistemas importantes também, né? Porque, como eu falei, você tem que ter o preparo, né? Quando você é contratado ali para desempenhar um papel, você tem que estar pronto para chegar e é isso. Desde de as unhas, né? Bem feitas, né? Você tem que estar com tudo em dia, as cordas trocadas e o conhecimento geral, né? Bom, como eu falei para vocês, eu como multi-instrumentista, né? É um conselho também, é um conselho que eu deixo aí para vocês de sempre estar com o instrumento em dia, né? Sempre na mão de bons profissionais, leva num bom luthier, troca as cordas, cuida do instrumento, né? Você tem que estar sempre com tudo em dia, né? Olha aí que beleza do instrumento. Um belo banjo, um belo violão ali. Então você chega, você tem um som pronto, né? É isso. Então você consegue, em poucas etapas, sair do outro lado, né? Quando você está pronto. Você tem tudo. Quando você tem tudo na mão, né? Você tem todas as ferramentas, né? Um bom computador, uma boa interface, um bom microfone, bons cabos. É isso aí, gente. Bons cabos. E tudo isso conversando, sendo convertido para um bom software, né, de gravação onde você vai captar o som e vai fazer essa mescla, né? E para a gente começar a encerrar aqui o nosso bate-papo aqui, a nossa aula, eu deixo a dica aqui sobre mixagem e masterização, né? Que é importante também você conhecer de plugins, né? Eu uso aqui plugins nativos do Logic, por exemplo, né? Vou abrir aqui um EQ, por exemplo. Então, temos aqui um equalizador, né? Que ele é um dos principais que eu uso, né? Tá aqui, ó. Algumas curvas um pouco acentuadas e tal, outras nem tanto. Eu gosto de filtrar bastante coisa. Enfim, e você... Uma dica também legal é que nas minhas produções eu filtro, né, cada instrumento ali e tal, mas eu gosto de ouvir sempre o todo da coisa, né? Como é que tá suando, né? Como é que a coisa tá suando. Então, eu acho que uma boa mixagem, ela parte daí também. Tem a parte técnica, a parte do olhar, né? De você olhar graficamente aqui a coisa e você falar, olha, tá tudo certo e tal, mas o ouvido, a percepção musical sempre vai estar também muito... contando muito, né? Contando muito. Né? Desde você timbrar um instrumento, você conhecer, né? Um dos instrumentos no samba, por exemplo, que o pessoal apanha um pouco para tirar um som, por exemplo, é o surdo, né? O surdo é um instrumento dos mais complicados, talvez, porque envolve todo, desde o instrumento, a baqueta, o músico, a sala, o microfone, o cabo, a interface, até você chegar no computador e o som ser reproduzido com excelência, né?
Nesse trabalho aqui, por exemplo, do Pagode do Áurea, eu vou solar o surdo aqui para vocês terem uma ideia do som que eu gosto, do som que a gente consegue obter aqui através do que foi usado. Olha só. Ah, ele veio. Olha aí. Que beleza. É o som que a gente gosta, né? Ó, instrumento encorpado, tem kick, tem tudo aí, ó. Ó, o aro. Beleza. Dois pandeiros, olha que beleza. Canzazinho. Ah, a batucada vai se formando, olha que beleza. Olha que beleza, ó. Tudo limpinho, tudo no seu devido lugar. Cada pano no seu lugar, né? Ó. Olha aqui a abertura do pano de cada instrumento. Surdo fazendo a dinâmica. E o todo da coisa vai ficando assim, ó. Com a gente. Puxa a cortina da mesma lentamente. Você vai ver o samba em pessoa falando com a gente. Abre a janela. Abre a janela da favela. Olha lá a automação acontecendo. Os faders se mexendo sozinho. E a gente se diverte, é muito delicioso, assim, muito gostoso quando você tem o domínio da coisa e a coisa acontece para você. Então, por isso é importante a busca, né, gente? Por aquilo que você quer, aquilo que você pretende de fato, tá? Então, recapitulando para vocês, deixando mais uma dica aqui, procurem bons profissionais que possam te instruir a conhecer de harmonia, de percussão, de produção geral, né? Produção geral, de um bom software de partitura, um bom software de gravação, tá? Bons equipamentos. Então, essa é a dica para você obter bons resultados. Pois é, gente. E um tópico muito importante, assim, é que vocês não deixem, tá? De fazer o ISRC das músicas. Eu passei por isso há tempos atrás, quando... Lá mais atrás, não queria aprofundar muito, mas não foi legal a experiência, por quê? Porque um ISRC mal feito, ele pode gerar várias complicações. Uma delas é você estar fora de estar recebendo aquilo que é um direito seu, tá? E do mesmo jeito que você não gostaria que acontecesse com você, não é legal que aconteça com outra pessoa. Então, vamos tomar total cuidado, sabe? Eu vou explicar melhor o que é o ISRC. Ele é como se fosse o DNA da música, é um RG da música, né? Tá? O que acontece? Nele, é um documento que vai inserido na música que você precisa colocar todos os dados ali de quem executou, né? Toda a ficha técnica, né? Toda a ficha técnica. O percussionista, o cavaquinista, enfim. Todos os participantes desse trabalho, né? E o tempo da música, enfim, dentre outras informações que são pedidas, né, assim, para a conclusão do ISRC. E mediante o ISRC, aí sim, só mediante isso, você consegue a liberação para subir para as plataformas digitais, streaming, né? E você, a partir daí, a música vai passar a ser sua, de fato, onde... mediante as execuções, cada um vai ter a sua fatia ali de participação, né? Por isso que eu falo da importância por dois motivos, né? Primeiro, porque sem ele você não consegue fazer nada com a música. E segundo, porque é justo que cada um receba por aquilo que executou, né?
Então, conforme a música executada, é fracionada ali, devido à participação de cada um. É feito um pagamento normalmente trimestral, né? Através da sua associação. Você tem que ser associado, né? A uma associação de direitos autorais, como existem algumas, né? Que eu posso até citar aqui, que seria a SICAM, a Socimpro, a UBC, enfim. Existem outras, né? E essa associação ela é encarregada de repassar esses valores para você, que é o associado, né? Então, tá aí a importância do alinhamento de tudo isso para que a coisa aconteça corretamente, tá bom? Esse é o caminho. Fica essa dica muito importante aí para vocês. Então é isso, gente. Espero poder ter sido útil aí nas informações, né? Em todas essas questões aí e dicas. Quem puder, sigam a gente, né? Eu tô no Instagram como @jrdendem, tá bom? Lá você vai encontrar alguns trabalhos de ao vivo, produção musical, dentre outras informações que você vai encontrar nessa página minha. Deixo aqui o meu agradecimento à FP Produtora, ao Alisson, tá bom? Ao Fabiano Pires e todos aqueles que nos incentivaram, nos ajudaram para que fosse realizado essa gravação, tá bom? E até uma próxima oportunidade. Espero poder ter sido útil aí para vocês. Até breve. Obrigado, gente.